Estou sofrendo um processo. Eu não, no caso, né? É a pessoa aqui do vídeo. Eu também, mas assim, é um papo para outro momento. Ai, o vídeo de hoje é sobre a Natália Freitas. Natália Freitas é uma pessoa que o pessoal aqui do canal mais antigo já conhece, que é uma influenciadora fitness, super bombada no TikTok, no Instagram, etc. Essa aqui, ó. E a Natália, ela já tem algum tempo, assim, ela é super famosa nesse meio fitness, né? Inclusive, a gente tem vídeo aqui falando do lançamento da marca dela, que é a Nativa, que é essa aqui, ó. Ela fez um primeiro lançamento, um lançamento de... Como é que era o produto? Era uma latinha com... Era energético? Eu não lembro, porque eu acho que não tá mais aqui. Eu não sei se ela ainda tem esse produto. Mas eu sei que, assim, me identidade visual super fofa e tudo mais, tinha a ver com ela. Tiveram algumas polêmicas na época, né? A galera muitas vezes acha ela meio direta demais, né? Muito, até porque ela é debochada. Eu acho que essa é a graça dela também, né? A graça dela é ser meio diretona, debochada, tudo mais. Ela é super engraçada. E aí muita gente não curte muito e começa a achar que ela é grossa e tudo mais. A gente falou bastante disso no vídeo, né? Eu acho só que é mais o jeito dela mesmo, mas tem gente que não gosta. Paciência. E aí, a Natália, aliás, ela tá com meia seguidores no Instagram. Ela recentemente até lançou esse novo produto, aqui ó, a Nativa, que é a marca dela. Parece que mudou tudo aqui, tá vendo? Ó, uma nova Nativa vem aí, o próximo capítulo começa agora. E ela faz muito... Ah, lembrei também, ela faz muito vídeo mostrando os bastidores, né? E aí, ela lançou aqui, ó, recentemente, isso aqui, ó, que é o produto novo dela. Super bonitinha a embalagem, ó. Linda a embalagem. Que é uma latinha de energético. Uma de manga e maracujá, outra de amora e melancia. Aí tá. Mas não tem a ver diretamente com... Tem a ver e não tem a ver diretamente com coisa. Por quê? A Natália, ela é do Espírito Santo. E ela sempre falou muito sobre ser do Espírito Santo. Sempre gostou muito da cidade e tudo mais, do estado dela. Só que... E eu nem sei se a Nativa nasceu lá, se eu não me engano, nasceu. Só que eu acho que recentemente, até porque ela abriu uma marca e tudo mais... Ela se mudou, se eu não me engano, para São Paulo. Gente, pausinha rápida aqui para lembrar uma coisinha para vocês muito importante. Entramos em junho, tá? Tenho certeza que tem muita gente falando aí, ó, pensando nas metas que fez lá em janeiro, falando, meu Deus do céu, o meio do ano está chegando, né? E aí pensou, eu lá em janeiro prometi, vou fazer uma coisa nova, vou mudar de carreira, vou finalmente investir em mim. E aí, de repente, o tempo passa, o tempo voa, e aí o que acontece? Às vezes nada. Às vezes é um pouco difícil fazer alguma coisa mesmo, tá? Só que, às vezes, tudo que falta é dar o quê, ó? O primeiro passo. Pra ver se é isso que você quer mesmo, pra ver se faz sentido, tá? E se você tá pensando em se especializar, ou você tá pensando em desenvolver uma habilidade nova, quem que eu vou te indicar? A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. São mais de 150 cursos online em áreas como ó, marketing, programação, data, design, audiovisual, games, moda, arquitetura, muito mais, tá? Bilíngue. Tudo em uma plataforma própria, tá? Onde você pode estudar quando quiser e onde você quiser. E além disso, você aprende com mais 300 profissionais que atuam no mercado, tá? Que são pessoas que estão no mercado, que não estão só dando aula, que estão dando aula para você e também estão trabalhando, conhecendo quais são os últimos desafios, o que faz muita diferença. E no final do curso, você ainda recebe um certificado que é reconhecido, tá? E ainda você monta um portfólio para você apresentar nos processos seletivos. A gente sabe que isso é o que faz muita diferença, tá? Você já chegar no processo seletivo com um bom portfólio para mostrar o seu trabalho. Uma das áreas que mais cresce hoje em dia é uma que a gente toca aqui o tempo inteiro no canal, que é o marketing digital. E assim, toda empresa, ela precisa de profissionais que entendam, ó, de redes sociais, de conteúdo, de tráfego pago, de branding, de estratégia digital. Tem muita coisa para você fazer nesse mercado. Por isso, uma ótima opção é o curso que eu já falei aqui algumas vezes, tá? O Marketing Digital do Zero ao Pro.
onde você vai conhecer as principais áreas, tá, do marketing, e você vai descobrir também qual que é o caminho que faz sentido para você seguir. Então o legal desse curso é que você começa a fazer uma coisa mais geral do marketing e depois você vai entendendo, faz mais sentido vir para cá, faz mais sentido fazer essa parte aqui, e você segue ali em diante até você conseguir se tornar realmente um profissional. E para facilitar, você pode parcelar tudo em até 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto. Pois é. E agora os cursos da EBAC estão com até 60% de desconto, mas não é para sempre, é por tempo limitado. Então, se uma das suas metas para esse ano era o quê? Investir na sua carreira, mudar de carreira, esse é o seu momento. Então, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, ou você pode apontar, a câmera aqui para esse QR Code, que está aqui na tela, e não esquece de usar o meu cupom, que é AGORABETA. AGORABETA! Você vai me mandar assim, AGORABETA, eu vou para EBAC, tá? Então, AGORABETA, para ganhar mais R$200 de desconto no curso que você escolher, tá bom? Um beijo e de volta ao vídeo. Aí ela começou aquele processo, que olha, eu vou te falar um negócio, eu tenho inveja de quem consegue fazer conteúdo das coisas, gente. Eu não consigo nem gravar todo dia aqui direito. Natália, tudo que faz, consegue fazer um conteúdo. Eu fico chocada. Fez um conteúdo de esse aqui, que é tour pelo meu apartamento. Eu acho essa ideia ótima também. A galera sai, mora num lugar durante muito tempo, e aí sai desse lugar e faz um tour pelo apartamento, agora que já pode mostrar tudo, né? Então vamos assistir o tour pelo apartamento, vocês vão entender. E será que eu conto alguma coisa do meu processo depois? Fica aí. Antes de eu me despedir dessa casa, vem cá fazer um tour dela comigo. Aqui, logo que a gente entra, é a sala. E ela ficou muito do jeitinho que eu queria, porque como eu fui a primeira moradora desse apartamento, ele não tinha nada, ele tava totalmente pelado. E aí eu falei, não, pra morar direito aqui tem que fazer algumas coisinhas, né? E aí fiz esse painel. Viu, Dora Figueiredo? Ficou a coisa mais linda do mundo. Aqui tem a TV com esse armário daqui de baixo que tava guardando todos os meus livros, mas já tô tirando algumas coisas aqui. Inclusive agora, dá uma olhada aqui, já tem até algumas caixas já embaladas para essa mudança acontecer. Do lado de cá, quando a gente entra, tem sofá e a varanda. A varanda que tá quente pra caramba agora, mas ainda assim, se a gente quiser, tem persiana também, porque eu também mandei fazer persiana. Atrás de mim, dá uma volta aqui, tem outro armário bem legal aqui, que tem tudo a ver com o móvel lá da cozinha. Isso aqui foi obra minha também, para guardar mantimento, produto de limpeza, ele ficou sensacional. Do lado de cá já temos baguncinha. Tem esse canto alemão super legal, que serve como um baú, ou serve como um banquinho também. E aqui ele já interliga com o escritório, Vamos entrar aqui? Aqui desse jeito mesmo, Por aqui, escritório, a fatídica parede, que já foi palco de muito vídeo, muita coisa aconteceu aqui, minha vida mudou muito, que foi muito choro, muito riso. Cara, eu já tive uma parede dessa em casa, só que essa parede era no quarto. Nossa, quem teve a ideia genial. E assim, o pior não é isso. É que era uma parede inteira laranja. Não sei por que passava na minha cabeça, que eu achei que era uma boa ideia ter uma parede laranja. Só que não era nem fosco. Tá vendo que esse acabamento aqui é fosco? O meu era laranja brilhante. Uma parede inteira laranja brilhante no quarto. Por isso que eu cresci assim, gente. Não fiquei muito boa da cabeça. Muita reunião louca, mas tudo valeu a pena. Já tem caixa aqui também, pra gente terminar de embalar a mudança. Plástico bolha. E é isso. Agora vamos pro lado de lá. Aqui, depois dessa interligação da sala com a varanda, a gente vem pra cá, na parte da cozinha. Esses armários aqui já existiam no apartamento quando eu me mudei, mas eu preferi fazer uma emenda aqui e juntar o cooktop com o forno pra cozinha ficar mais bonita, ficar mais legal. Fiz essas luzinhas de LED aqui também, pra dar aquela iluminação que vocês sempre veem nos vídeos. Os bastidores, né? Essa geladeira que eu vou vender. Esse é o primeiro item que eu não falei com você ainda, que é importante a gente falar nesse tour. O que fica e o que sai aqui na mudança, né? Esse micro-ondas está à venda. Essa geladeira está à venda. Momento, você, pai. Casas Bahia. Você
interessado em comprar móveis, não dê dinheiro para Ricardo Eletro. Não é a vez das Casas Bahia, é a vez da Natália. Ricardo Eletro nem existe. Olha, eu aprendi uma coisa uma vez, que é o seguinte: os eletrodomésticos na cozinha precisam estar em triângulo. É o triângulo pia, forno, geladeira. Geladeira e forno não pode estar próximo um do outro, porque um é quente e o outro é frio. Não é Feng Shui não, isso aí é física que chama. E aí, pra você ganhar, ó, agilidade, tem que estar a pia aqui, de um lado tem que estar a geladeira, do outro lado tem que estar o fogão. Porque aí, ó, são os 3 lugares onde você vai. Por que eu tô falando isso? Eu não sei, tô dando aqui essa informação. Desculpa, Natália, por estar mostrando. Tô nem mostrando a marca, tô mostrando só a parte de trás, que não tinha aqui. Eu fui na padaria, não tem, mas me manda aí um energético. A geladeira tá à venda, esse micro-ondas tá à venda, porque o apartamento que eu tô indo já tem tudo isso, então aí eu não preciso me preocupar de levar, né? E a mudança fica um pouco mais fácil também. Do lado de cá, baguncinha de leve, mas área de serviço. Essa máquina também está à venda. Nossa, Então aqui a gente se isso é baguncinha de leve, por favor, nunca apareçam gravando vídeo na minha casa. encerra a cozinha. Aqui, o que eu tô vendendo aqui da sala? Sofá, mas o sofá tem que mandar estofar de novo, porque Dona Agatha, olha o que a Agatha fez ali no canto, ó. Ó a cagada. Feia, arranhou, porque não pode ver nada. E essa mesa também tá à venda. O apartamento que a gente vai morar lá em São Paulo já tem a mesa. A mesa Essa mesa é bonita e essas cadeiras são caras, tá? Mas cadeira, esse joguinho aqui de cadeira e mesa. é praticamente idêntica à minha, só que o dono levou as cadeiras dele. Daí, ao invés de eu levar mesa com cadeira, eu vou levar só as cadeiras. Então, a mesa tá à venda, o sofá tá à venda, geladeira e micro-ondas à venda, agora nós vamos entrar pro resto da casa. Galera do Espírito Santo já vai anotando. Se bem que essa altura ela já deve ter vendido tudo, né? E você pode observar que aqui em casa é cheio de decoraçõezinhas esquisitas. Tipo, você vai encontrar uma oncinha aqui, ó, perto do meu interruptor de luz. Por que não? Achei fofo Minha também. casa é minha. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Banheiro. Pô, você acha? Que casa que você vai entrar que vai ter um banheiro com a Mona Lisa aqui, ó? Ó o cachorro, mijar. Eu amo. Esse banheiro, ele era muito parecido com o que é aqui. Esse banheiro aqui é bonzinho para dar de cabeça nesse aqui quando tu levanta. Tu acabou de usar aqui o vaso, ó, levantou, deu de cabeça na prateleira e a Mona Lisa vai ficar chateada. Só que eu mandei fazer essa madeira aqui porque eu queria um espelho diferente. Ele tava todo quadradão, assim, de obra mesmo. Aí mandamos fazer essa madeira linda pra cá. Bonito o espelho também. Suporte ali no banheiro também, que não tinha. E ele ficou uma gracinha, assim. Esse aqui é o banheiro social. Esse primeiro quarto aqui eu fiz pensando quase que exclusivamente na minha cunhada, porque não tinha cama para todo mundo dormir quando viesse visitar a gente. E aí ele virou o quarto só do, sei lá, o quarto closet que a gente chamava, mas é um guarda-roupa mesmo normal. E essa cama, que aqui embaixo tem outra cama de puxar, sabe? E aí dá para dormir 2 pessoas aqui. Essa cama, ela vai embora comigo e esse armário aqui fica. Esse é o quarto de visitas. Esse é o quarto de visitas 2.0, que já tá com cara de mudança também. Caio já tirou as coisas de dentro da casa dele, já estão aqui. Essa cama vai comigo. Comprei, menina. Olha aqui. Ai, meu Deus. Comprei até uma casinha nova pra Agatha aí. E eu tô deixando aqui perto pra ver se ela já vai se acostumando com a ideia. Aqui na frente, pra guardar lençol, toalha e tudo mais, tem essa cômoda que eu também vou vender pra onde eu Ah, essa eu compraria também. tô indo, eu não tenho como levá-la. E ela é sensacional. São 8 gavetas. Ela é maravilhosa. Tá cheio de Ó, cacareco. o trilho abre bonito, entendeu? Desliza. É isso, gente. Sabe quanto custa um negócio desse? Caro também. Gente, por que gaveta deixa tudo tão caro? Tu faz um armário é R$ 50. Um armário com uma gaveta, 2.700. Aqui, ó, tem lençol, tem toalha aqui, enfim, um monte de coisa eu já tô tirando pra poder doar também. Mas essa cômoda aqui, nossa, essa cômoda é perfeita. Mas eu não vou levar. Por último, mas não menos importante, meu quarto. Ai, esse quarto é uma delícia. Né, meu amor? E uns e outros. Já tá aqui. Só esperando pra ir embora, né, filha?
Essa cama que deu um trabalho Gente, é igual a minha cachorrinha toda preta. A única coisa que dá pra ver é o olho. É tipo assim, é uma sombra e 2 olhinhos voando. do cacete pra montar, a gente vai levar ela embora também. Cortina, olha o blackout dessa cortina, que coisa mais maravilhosa, mas ela também fica, né? Porque não tem jeito. Olha isso. Olha isso. Ela é ótima. Esse quarto aqui tem caminho de ágata e ela tem uma pequena varandinha, que não é interligada com a outra parte lá da varanda, lá da sala e tal. Mas ela tem uma pequena varandinha aqui também. E a gente termina esse tour no meu banheiro. O fatídico banheiro. Vem cá, Paulo, vem cá dar tchau comigo. Aqui, ó. Oi! A gente termina esse tour aqui no banheiro, que foi cenário de muito vídeo também. E, cara, esse foi o meu, como diria Caio Augusto, meu último apartamento solteira. Eu fui muito feliz aqui, muito feliz aqui. Todas essas mudanças que aconteceram, inclusive desse espelhão lindo que tem aqui, foram para fomentar meu trabalho, para que eu vivesse bem aqui. Agora a gente tá indo para um outro lugar e eu vou ficar com saudade, porque eu amo esse apartamento. Amo, ele é um sonho de delicioso. Mas agora é hora de ir embora. O que você achou? Você gostou? Esse apartamento é grande, você viu que tem 4 quartos, né? Um ali, que devia ser quarto também, a gente fez de escritório, mas ele tem 4 quartos, é bem grandão. E é isso. Vou sentir saudade, mas agora é hora de arrumar. Já me perdi no assunto do vídeo. Eu tô aqui como uma boa senhora olhando o apartamento. Eu amei. Muito bonito o apartamento. Parabéns, Natália. Aí, com esse vídeo, a Estela Verso, tá? Postaram assim um vídeo dela. Excelentíssima senhora doutora advogada. Venho, por meio desta, requerer a imediata análise dos autos envolvendo a senhora Nath Freitas, tendo em vista a existência de rumores processuais de relevante alguma coisa. Por quê? Pelo visto, começou a rolar uma história de que a Natália teria sido processada. Aí a Estela veio comentar. Eu não vou me paramentar para falar dessa história, porque o recado que eu vou passar ele é muito... Aliás, Estela super convidada. A Estela vai vir convidada, inclusive, com o paramento dela de juíza. Pra gente julgar que causas. Tô jogando no ar aqui, tá, Estela? Tô fazendo esse convite. Muito sério. A Nath foi um presente que o TikTok me deu em termos de amizade. Ela é uma pessoa maravilhosa. E hoje eu amanheci com a seguinte mensagem. Amiga, eu fui processada. Então... Quem nunca acordou um dia, né? E mandou um... Caraca, amiga, fui processada. Então, eu vou evitar... Eu fiz isso esses dias. Caraca, amiga, fui processada. Falar do caso dentro do tribunal, porque eu sei partes do caso que não vem a público. Então eu vou me ater ao que a Natália compartilhou nos stories dela, ok? Essa mulher processou a Natália, pediu 40 mil reais por conta de um conteúdo que ela alega que a Natália fez, que ensejou essa indenização, esse pedido de indenização de 40 mil reais. 40 mil reais. A galera tá achando que dinheiro nasce na árvore, né? Ai, eu me senti danificada. Me dá 40 mil reais. Foi mais ou menos assim. Você faz um comentário desagradável pra mim, e aí, eu vendo esse comentário desagradável, eu posso responder escrito, ou eu posso te responder em vídeo. E por conta dessa questão com a Natália, a mulher processou a Natália. Um adendo, tá? A Natália é minha amiga. Se vocês virem falar mal dela aqui, guarda pra você, tá bom? Guarda pra... eu acho que ela é isso. Pode deixar. Guarda pra você, que se falar aqui eu vou bloquear, porque eu não gosto que fale mal dos meus amigos. Aí, gente, essa história é cômica. Mas por que eu vou falar dessa história aqui? Nem tudo o que acontece é motivo pra você pedir dano moral. Eu tô sendo muito clara aqui. Porque vocês vão perder dinheiro, vocês vão gastar dinheiro com um advogado, vocês vão... é capaz de, no final, você ter que pagar o advogado do outro. Gastar dinheiro com custas de processo se você não pedir gratuidade de justiça. E gratuidade de justiça não é só pedir, não. Você tem que comprovar, tá? Senão o juiz não dá e você tem que pagar as custas, tá? As despesas do processo.
Isso se você não entrar no JEC, né? Que é a Justiça Especial, que a gente fala de Tribunal de Pequenas Causas. O Pequenas Causas é o Juizado Especial. Se você não entrar no JEC e entrar na Justiça Civil, que é a Justiça Comum, você tem altas custas para pagar. E aí, normalmente, um bom juiz... E no JEC, assim, que é isso, né, que a Estela falou. Antigamente chamava Tribunal de Pequenas Causas, hoje chama Juizado Especial Civil, né? O JEC. O JEC, você não precisa... Para você entrar na justiça, você precisa ter um advogado. E o advogado, obviamente, vai cobrar, né? Dependendo da causa, dependendo do que for, vai cobrar, ou cobra pelo sucesso da causa, ou cobra por hora, ou cobra por milhões de coisas. No JEC, você não precisa de advogado. Mas o JEC, ele tem um limite do quanto você pode pedir. E também, você não ter um advogado também é uma questão, né? Então o JEC, ele cuida muito de coisa, por exemplo, eu tive um problema com a operadora de celular, tive um problema com uma loja, comprei um vestido, o vestido não chegou. Às vezes você entra no JEC, porque aí você quer resolver aquela pequena contenda ali. Às vezes tem uma indenizaçãozinha aqui, outra ali, mas não é nada, né? Uma fortuna. O JEC é mais para resolver pequenas causas. Por que que existe o JEC? Né? Porque o judiciário é uma estrutura cara de se manter. Porque você, quando entra com uma treta com outra pessoa, né, você está movendo o escrivão, o juiz, o não sei o que, você move uma cabeçada de gente que vai ter que parar, ler o seu processo, comparar aquilo ali com a lei, entender se aquilo faz sentido, se não faz, julgar, se julgar procedente, tem que ali fazer dar a sentença. Você move, aí tem como é que é o nome? A ouvidoria não, a audiência de conciliação. Aí se você não consegue conciliar as partes, você vai pro julgamento. Aí tem que ouvir as testemunhas, se tiver testemunha. Então, assim, é um processo gigantesco, às vezes por causa de picuinha idiota de internet, né? Por isso que, assim, a justiça ela é importantíssima, fundamental, para que tenha a boa convivência do planeta Terra, do país Brasil, né? Tá. Aí... as pessoas, tem muita gente que acha que a justiça não vale de nada e nunca entrou nada e nunca faz nada. E tem o outro lado, que são pessoas que se utilizam da justiça para... E aqui eu não estou conectando isso aqui que eu estou falando a ninguém. Nem essa pessoa aqui, até porque eu nem sei quem é a pessoa. Mas tem gente que usa a justiça para assédio jurídico, que é o quê? Você tem um poder jurídico de entrar com processo contra a pessoa, e a pessoa... Porque qual o problema? Quando você entra com processo contra uma pessoa, ela vai ter que correr atrás de um advogado. E aí se a pessoa não tem grana, ou, sei lá, trabalha e não tem como ficar olhando o tempo inteiro as coisas, não tem como ficar saindo do trabalho dela para ir em audiência, ou, sei lá, você abre um processo em outra cidade, a pessoa, ela própria vai ter que lidar com a viagem até lá. Então são 1 milhão de dores de cabeça que às vezes a pessoa que tem dinheiro, ela usa disso, da justiça, para fazer o que a gente chama de assédio jurídico, né? Que é fazer com que a pessoa... O objetivo da pessoa que está entrando ali não é nem ganhar. O objetivo é infernizar a vida da outra pessoa através da justiça. Tem isso. Tem a pessoa que entra porque acha que qualquer micro coisa precisa de um processo, né? Então a pessoa ela usa do juizado especial, ela usa da justiça normal mesmo, né? Só para encher a porra do saco, porque ela acha que ela é um grande cristal, né? E aí, menina, a justiça ela tem formas de punir você caso ela perceba que você está agindo de má fé. O que quer dizer agir de má fé? Você está emperrando o aparato judiciário. Você está queimando o dinheiro do judiciário para causas idiotas. Então, caso o juiz ache que você está se utilizando da justiça de má fé,
né? Ou até o seu advogado está fazendo essa coisa chamada litigância de má-fé, quer dizer que você está entrando com um processo contra uma pessoa não por objetivos espúrios. Quer dizer, por objetivos que não têm a ver com realmente querer o bom andamento da justiça. Às vezes, você quer só infernizar a vida de alguém. Às vezes, você só quer achar que você está acima do bem e do mal. Então, o juiz ele pode te punir e fazer você pagar a multa, fazer você pagar as custas do processo da outra pessoa. Porque se você entra na justiça contra a outra pessoa vai, mesmo que ela ganhe o processo e não tenha que pagar, sei lá, um direito moral, ali um dano moral, ela vai ter que gastar dinheiro com advogado. E só isso já pode quebrar uma pessoa. Por isso que tem gente que se utiliza, gente com dinheiro que se utiliza desse negócio chamado assédio jurídico, né? Então, você, querida, não é simplesmente... porque algumas pessoas têm essa cabeça, né? O não a gente já tem, vamos atrás da humilhação, né? Tem muita gente que tem essa cabeça. Não, qualquer coisa no máximo que vai acontecer é perder o processo. Não. Às vezes o máximo que vai acontecer é você se fuder mesmo, né? Eu não vou entrar em detalhes. Ele vai analisar esse Até porque o que eu estou falando não tem nada a ver com ninguém. Pedido de indenização, de danos morais. E é muito comum a gente ver o juiz falando que não teve dano moral, que foi mero abuso. Até porque é isso, dano material, sei lá, fulano foi lá e deu uma marretada no meu carro. O dano material é um pouco mais fácil de provar. O dano moral é um dano ali à honra, à imagem da pessoa. Só que é aquela história, né? Às vezes quando a pessoa... Se eu fui até lá... Se tu tá quieto na tua casa e eu resolvi pegar uma foto tua, botar na internet e falar que você é feia, esquisita, estranha, e realmente eu posso até criar ali um problema com você, né? E ser processada por você, porque, nossa, você não tá fazendo nada. Agora, se é você foi pra internet, você se expôs, você colocou a sua cara, você se expôs publicamente, com o seu nominho, a sua foto, não foi eu que fui na tua casa te pedir pra fazer nada, e alguém foi lá e respondeu você, ou deu opinião em cima da sua opinião, aí você vai dizer, você está acabando com a minha imagem, porque você está dando uma opinião em cima da minha opinião. Mas, amor, quem colocou a sua imagem para o jogo foi você. Então, lógico que não quer dizer que só porque você está na internet, que a internet é terra de ninguém. Não. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e pode ser que as pessoas não concordem com o vídeo que eu fiz. E tá tudo certo. E aí pode me processar. E tá tudo certo. E pode ficar chateado por uma coisa que eu falei. E tá tudo certo. E aí a justiça vai entender se faz sentido ou não. E também a pessoa ela pode pedir 500 milhões de reais. O juiz pode até entender. Não, realmente aqui a Beta acho que se passou. Então ela vai pagar uma indenização de tantos mil reais. Às vezes não é o que você pediu. Tudo certo. Né? Só que às vezes você tem que pensar que talvez... não foi uma pessoa que comentou na internet que expôs a sua honra ou a sua imagem. Às vezes foi você mesmo. Aí fica difícil, porque caso você já esteja ali arrastando seu salário na Medina, dizer que outra pessoa te prejudicou, às vezes é só a famosíssima consequência dos seus atos, né? E tem uma outra coisa também, não é porque você... Aí, vamos terminar aqui que vocês vão entender. Aborrecimento. E que o fato de você ter postado um comentário público, num espaço público aberto ao debate, você abre espaço para que a pessoa fale com você. Pode falar de uma forma ríspida, pode falar de uma forma meio exaltada, mas... E não é que a pessoa falou pra você, você falou um treco e a pessoa falou assim, vai tomar no cu, que você pode processar ela. Às vezes você tá aberta a pessoa te mandar tomar no cu mesmo. Não significa... Quer dizer, poder você pode tudo, que né? ela lesou ganhar a já sua é outra honra a coisa. ponto de você ser indenizado por dano moral. Ainda mais um dano moral de 40 mil reais, porque a pessoa pediu 40 mil reais pra Natália. E não é uma invenção minha. Eu li. Assim, eu li algumas partes do processo que a Natália me mandou. É absurdo. Gente, eu tô falando, é absurdo.
É absurdo. E aí eu falei pra ela o que deu certo pra mim. Eu falei, Natália, quando eu fiz o vídeo que viralizou e um monte de gente começou a falar um monte de coisa, em alguns casos eu tive que botar os pingos nos is. Mas em outros casos, eu simplesmente peguei e comecei a botar link no TikTok Shop, porque eu ia ganhar algum dinheiro em cima disso, dessas pessoas comentando. E nem E isso, gente, assim, de verdade, eu tô num lugar bem delicado de falar disso, porque é óbvio que aqui no canal eu comento muitas coisas de outras pessoas, né, de comento e coisa de outros comentários. Uma regra que eu tenho no canal, sempre tive, e vocês podem ver em qualquer lugar, é que eu não dou absolutamente nenhuma exclusiva sobre nada. Muita gente me manda mensagem na DM falando, fulana de tal fez isso, fez aquilo. Se fulana de tal não postar publicamente isso não vai aparecer no canal. Fulana de tal tem um rumor sobre não sei o que. Eu nunca vou falar sobre rumor, nunca vou falar sobre o que me contaram, nunca. Nunca. Porque aqui eu comento coisas públicas. E comento coisas que as pessoas tornaram públicas. Também não fico fazendo denúncia dos outros, ainda mais se não tem a outra parte. Então, assim, uma pessoa foi lá e foi pra internet falar mal do serviço de sei lá quem. Se a pessoa não respondeu, se a pessoa não falou, não viu esse vídeo e foi lá e respondeu o vídeo, eu não faço o vídeo também. É difícil fazer. Só se for uma coisa muito pública, muito notória, que todo mundo estiver comentando, não sei o que, etc. Mas não faço. Porque, pra mim, do mesmo lado que tem um lado que precisa falar, o outro também, errado ou não, certo ou não, equivocado ou não, faz sentido que a história tenha os dois lados, né? E muita gente já veio me dizer, não, porque você não me deu o direito da resposta. Sendo que assim, eu mostrei também a sua resposta na internet, só que a pessoa ela quer responder especificamente, aí sei lá, né, o que a pessoa quer. Então, é totalmente diferente. As regras que eu tenho aqui são bem rígidas quanto a isso, que eu nunca vou dar um treco exclusivo, eu nunca vou falar, olha, me disseram que você... Me disseram quem? Porque tem que ter o nome da pessoa. Porque se as pessoas não se expõem para colocar a cara lá e dizer, fui eu que falei, não vai ser eu que vou dar essa informação, né? E outra coisa também, né? Às vezes a gente fala de assuntos mais sérios aqui, mas normalmente a gente fala de assuntos frívolos da internet. Só que tem gente que pega ar, né? Tem gente que pega ar pra caralho. Porque a verdade é que se tem uma coisa que interessa aqui na internet, é visibilidade, né, gente? E aí é um jogo de um ajuste muito fino e muito delicado, o jogo da exposição. Porque ao mesmo tempo que as pessoas criam situações ou agem de determinadas formas porque são assim, mas também porque causa uma certa polêmica. Porque se você faz um vídeo chato, gente... E assim, vou usar até o caso da Natália, tá? A Natália tem um jeito que muita gente às vezes critica ou acha que ela é grossa, que ela não sei o quê. Primeiro, é o jeito dela. Foi o que eu falei aqui no início, é o jeito dela se posicionar. Você vê que na própria casa dela, ela já tem uma postura mais irreverente mesmo, mais engraçada, com umas coisas que tem aquela acidez um pouco a mais. Então, no vaso dela tem a Mona Lisa ali, tem o cachorro fazendo xixi, então você vê que ela já tem essa personalidade, que é uma personalidade que obviamente vai chamar mais atenção na internet, e é uma personalidade divisiva. Divisiva quer dizer que muita gente vai ter opiniões que eu amo e eu odeio, né? Eu, sinceramente, acho que essas pessoas tendem a ser muito carismáticas. Eu acho que a Natália é uma pessoa muito carismática. E o carisma também tem um pouco a ver com esse lugar de você ou gostar muito da pessoa ou não gostar. Porque a pessoa que é meio picolé de chuchu, ela não causa essa divisão, ela não causa essa polêmica. E a polêmica faz com que as pessoas cheguem mais longe da internet, né? Eu tava aqui no Instagram outro dia, aí você sabe que tem aqueles balãozinhos, né, no Instagram. Tem aquele balãozinho no Instagram querendo que você mande uma mensagenzinha, né, do tipo, aquele statusinhos do Instagram. E aí, eu abri outro dia e tava escrito assim, ó, opinião impopular. O próprio Instagram já tá te dando a dica ali que o seu conteúdo ele precisa ser uma coisa que é meio impopular, que vai gerar comentários, que vai gerar um certo hate, que vai gerar o rage bait que a gente chama, é um nível já um pouco mais avançado disso. Mas o divisivo, né, aquela treca que causa um certo fogo ali, é o conteúdo que dá certo nas redes. Então, por que as pessoas falam assim, eu não gosto muito de energético?
Não, na internet você vai falar, eu amo esta merda, não vivo sem. Ou, isso aqui é o pior lixo que existe na face da Terra. Não existe um, eu gosto. Porque eu gosto, caguei, ninguém quer saber. Então, esse molho do conteúdo faz parte. Então a Natália, ela tem esse posicionamento que às vezes é um pouco ácido, às vezes é um pouco grosseiro e tudo mais, mas faz parte do conteúdo. Eu acho que o divertido de assistir o conteúdo dela é exatamente isso, né? A Estela também. A Estela várias vezes tem essa brincadeira lá do tribunal, da advogada, de comentar os casos. Também é legal por isso, quando tem ali um negócio que eu não vou concordar 100% ou que eu vou concordar muito, que aquilo vai mexer comigo. Então o conteúdo é um pouco sobre isso, né? Por que eu tô falando isso tudo? Porque as pessoas, elas acham, elas têm que saber o que jogar o jogo na internet. Se você vai pra internet e faz... Eu vou até ler o comentário, que eu tenho um comentário aqui da pessoa que fez. Eu só não vou... Eu não tenho a foto nem o nome, nem sei quem é a pessoa. Mas eu tenho o comentário. O comentário foi feito naquele vídeo do tour do apartamento, tá? A pessoa comentou assim, ó: com todo respeito ao trabalho da influenciadora e a sua trajetória, mas reduzir a economia do Espírito Santo apenas à colheita demonstra um desconhecimento sobre o nosso potencial. Somos uma potência industrial que agrega valor global em setores estratégicos como siderurgia, mineração, rochas ornamentais, petróleo, gás e celulose. O Espírito Santo vai muito além do campo, somos força tecnológica e industrial de peso. Esse foi um dos comentários que foi feito, tá? A pessoa pega um conteúdo que não tem nada a ver com nada, que não tá falando sobre isso, de uma pessoa que é do Espírito Santo, que é o caso da Natália, não gosta da forma como a outra pessoa está falando, não foi nem a você indicado, não gosta como outra pessoa está falando, e aí começa a querer direcionar a forma como ela acha correto se posicionar, sendo que assim, gente, eu não tô fazendo uma propaganda do Espírito Santo, eu tô falando do lugar onde eu moro, né? Recentemente eu fiz um vídeo também sobre um assunto específico e era todo o conteúdo é um recorte, né? É um recorte específico que não dá pra você fazer uma tese de mestrado em todo o conteúdo que você faz. E você precisa mastigar aquilo de uma forma que a pessoa consiga entender qual o ponto onde você quer chegar. Eu fiz um conteúdo comparando duas coisas, e aí, do nada, veio uma pessoa fazer um textão dizendo que eu estava fazendo um grande desserviço usando uma palavra que eu usei para falar de não sei o quê, sendo que eu nem estava falando sobre esse assunto. Esse assunto, ele era periférico ao assunto que eu estava falando. Eu não estava nem tocando nesse assunto, mas usando de uma coisa que tinha a ver com esse assunto para falar de uma outra coisa. Só que às vezes é aquilo... Eu falei isso outro dia aqui num vídeo, né? Que alguém falou, a Fabi Bu falou. As pessoas comentam a partir de dores próprias e elas espelham isso nos comentários. Então essa pessoa aqui deve ter algum tipo de relação muito profunda com o Espírito Santo, e toda vez que ouve alguém falar sobre o Espírito Santo, se dói e leva pro pessoal a relação que ela tem com o Espírito Santo e como aquela pessoa não fez no mesmo jeito que ela faria. E aí ela vai lá nos comentários e joga esse rancor da pessoa não ter feito o que ela deveria ter feito na cabeça dela, sendo que, desculpa, não tem a ver com a pessoa que está produzindo, tem a ver com você. Tem a ver com você, né? Então, assim, eu sempre falo isso. Tem muita gente que fica assim, você deveria ter falado tal coisa. Meu amor, a internet tá aí de graça, no YouTube você pode subir vídeo. Faz. Muita gente na internet fala, e eu também me recolho a minha insignificância. Muitas vezes eu dou comentário aqui, por isso que eu tô fazendo conteúdo e falando o que eu acho que deveria ser feito. Mas assim, se a pessoa tá feliz, bem-sucedida, não sei o quê, eu tô dando a minha opinião sobre o que eu acho que é... E também tô super aberto a pessoa discordar da minha opinião. E faz parte do jogo, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Você tem R$2, R$3, ganhei R$4 em cima. Não interessa, eu ganhei alguma coisa. Porque, gente, foi uma coisa que... Se você for seguidor da Natália há muito tempo, você não... Que? A pessoa falou isso? A pessoa se processou por causa disso? É uma situação que ninguém lembrava. Ninguém lembrava. Quando a Natália recebeu, ela falou assim, cara, não acredito nisso. Quem não sabe, ela também é advogada, né? Então ela tem todo um corpo jurídico dela que dá conta dessas questões.
E que eu torço para que ela vença esse processo de verdade e que a pessoa que processou perca e pague a sucumbência da advogada dela. E as custas, seja condenada com sucumbência e custas, porque isso é uma tentativa baixa de enriquecimento ilícito e litigância de má-fé. Porque você, gente... Tem esse outro ponto que eu esqueci de falar. Litigância de má-fé, que é você se utilizar da justiça para um fim que não é o fim que você está processando. É do tipo, sei lá, você tentar censurar uma pessoa processando ela por outra coisa. O seu objetivo, você está entrando com um processo sobre uma coisa, só que na verdade o seu objetivo é outro. Né? E também tem essa outra questão que é tentativa de enriquecimento ilícito, que é você se utilizar de processo para tentar ganhar dinheiro em cima do outro, porque sabe aquela história? Vamos dizer que você... O JEC mesmo é uma coisa que você pode entrar quantas vezes você quiser. Então vamos dizer que uma pessoa... Não sei, uma pessoa se expõe na internet, pega coisas super pessoais dela e joga na internet, expondo outras pessoas, faz aquilo, obviamente, para viralizar e para se expor e expor os outros. Aí a internet faz o trabalho dela, que é viraliza aquilo ali, e a viralização... Gente, já falei isso 1 milhão de vezes. Se o seu objetivo é viralizar, viralizar tem a ver com pessoas comentarem. Se você quer viralizar sem comentários, é melhor você não subir nada. Muita gente fica muito chateada de dar a sua opinião na internet, e aí de repente o vídeo viraliza, e de repente as outras pessoas começam a dar a opinião delas. E elas ficam chateadas, e ficam tentando se utilizar, por exemplo, aqui, de ferramentas que não são utilizadas para isso, para tentar censurar os outros. Às vezes não dá certo. Né? Porque às vezes não está lidando com trouxa. Mas... imagina que você... qualquer um pode entrar no juizado especial, certo? E aí você vai lá, você faz um vídeo, você se expõe, você isso, você aquilo, e aí as pessoas começam a dar opinião, você pega qualquer coisa que essas pessoas falaram, e você começa a entrar com 30 processos, um atrás do outro. Você quer justiça? Pode até ser. Só que o problema é que você vai ter que provar para o juiz que essas pessoas foram injustas com você. Né, que elas cometeram realmente alguma infração, algum crime, alguma coisa assim. Só que sabe aquela coisa chamada fishing expedition? Né? Que é literalmente você jogar um anzol no mar e ver se você pega um peixe? Você entra com 30 processos, se você perder 28 e ganhar 2, você ganhou alguma coisa. Né? E aí tem gente que vive de entrar com 1 milhão de processos, porque se você perder, você não perde nada. Porque o juizado especial ele não tem ali grandes custas, né? Se você perder, você não perde nada. E se você ganhar, você ganhou. Deu a sorte de cair num juiz que concordou com você. E é isso. Entende? Isso se chama enriquecimento ilícito. Você está tentando enriquecer em cima do aparelho judiciário. A pessoa agiu de má fé. Não tem outra justificativa. Não tem outra justificativa. Para aquele processo ali, foi má fé pura. Pura, 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 pura. Então esse é o meu comentário. Se você for processar alguém por dano moral, tenha certeza de que esse dano moral não vai se tornar um mero aborrecimento. Porque vai ter juiz que vai condenar por mero aborrecimento. E coisa importante, tá? Dano moral, você precisa provar que teve dano moral. Não é simplesmente você fazer um processo falando assim, meu Deus, essa pessoa me criou muitos danos psicológicos, mas acabou com o meu trabalho. Cadê a prova? Porque não sou eu que, no caso, assim, né? Não sou eu que tenho que provar que eu não fiz. Pelo contrário, a pessoa que entra com o processo que tem que provar. E aí não adianta só ser palavras lindas da sua boca. Entende? E aí o que você está fazendo? Entupindo o judiciário de merda. Tenha certeza que aquilo ali vai ensejar um dano moral. E se você tiver
sabe, aquela questão assim, cara, eu acho que isso aqui vai caber um dano moral pra mim. Tenha noção desse dano que vai ser causado pra você, sabe? Porque, ai, teve dano sim, porra, não valeu 40 mil. Desculpa. Não valeu 40, não valeu nem um salário mínimo. Não vale nem um salário, não vale nem metade. E ainda tem isso, você pode ganhar e o juiz falar, olha, toma aí, R$600. Tudo certo. Se você só quer ganhar mesmo. Metade de um salário mínimo. O dano que, se tivesse o juiz caçando, não tem. Não tem, não tem, não tem. Eu tô falando que não tem porque não tem. E ela vai vencer esse processo. Eu falei pra ela, é um processo mel na chupeta pra ganhar. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Eu não vou me paramentar pra falar dessa história. E aí, a Natália veio falar do processo depois do vídeo. A Natália falou, já que a Estela falou, vamos então falar sobre esse processo. Fui processada. É isso. Agora que a Estela fez a gentileza de dar com a língua nos dentes aqui, eu vou contar pra vocês, tintim por tintim, dessa história, porque, sinceramente, eu nem tava imaginando dividir essa história com vocês aqui, mas a minha vida é tão recheada de tanta maluquice que, vamos lá, vamos pra mais um capítulo da história de Nath Freitas. E antes de mais nada, tá? Passe a me respeitar, porque você está assistindo o nascimento de uma celebridade. Isso aqui não é pra qualquer pessoa. Começa assim, tá? 1,5 milhão de seguidores, empresa milionária, cancelada no TikTok, agora processada. Amigas, cafezinho, inclusive aqui, ó, vou até te mostrar, você vai achar que é mentira minha. Cafezinho aqui, ó, do Espírito Santo. Da onde surgiu toda a treta? Olha o tamanho da confusão que eu me meti. Ontem, às 8 horas da manhã, acordei com uma notificação do Jus Brasil. Bom dia, você foi processada. Não foi bem assim, mas... É uma experiência única, gente. Recomendo. Ele mandou, o número do processo é esse, a pessoa que tá te processando é essa, você é ré, tem uma audiência marcada, descubra o resto. Eu falei, meu Deus do céu. Acabei de acordar, nem me abucei. E aí eu comecei a bater minha cachola pra tentar entender o que tinha acontecido ali. Falei, meu Deus, deve ter sido um engano, porque eu não conheço essa mulher, não faço a menor ideia de nada disso aqui. E aí eu fui aonde pra mim é mais óbvio hoje, porque eu não bati em ninguém na rua, não xinguei ninguém, não atropelei ninguém, tá me processando por quê? Falei, internet. Fui pro Instagram, digitei nome, sobrenome, o outro sobrenome. Falei, gente, não tem mensagem aqui. Que coisa estranha. Falei, será que não deve ser coisa da Nath, alguma cliente, alguma coisa? Deve ter acontecido alguma coisa. Eu comecei a pensar. Falei, vou na minha lista de bloqueados, porque se a gente tem essa treta pra acabar num processo, deve ter sido bloqueada. Fui na minha lista do Instagram lá de bloqueados. Não tinha ninguém com esse nome. Falei, tem uma coisa muito estranha aqui. Falei, vou ligar pra Larissa. Era 8 horas da manhã. Falei, amiga, pelo amor de Deus, acorda aí. Larissa, que é minha melhor amiga, é também minha advogada. Estudamos juntas, nos formamos juntas, passamos na OAB juntas. Larissa e eu somos amigas há mais de 10 anos. Então, é uma pessoa que me conhece e tá comigo. E quem me conhece sabe. E, gente, é uma experiência única você ser processada depois de 15 anos de uma situação muito idiota. Um ano depois, aparece o @JusBrasil mandando uma notificação falando: tudo bom? Boa noite. Não queria atrapalhar aqui seu final de semana, mas... Eu tenho realmente que começar a me comportar como uma estrela, porque é assim, entendeu? É porque não... mas tudo tempo ao tempo, porque tenho que aprender ainda a coisa da camisa branca e tal. Niki Larissa me liga. Eu tô aqui, ó, falando com vocês do lado, falando com a minha advogada. Então, você quer ver meu vídeo antes de eu subir? Ela fala assim, amiga, você não vai acreditar. Essa mulher ajuizou uma ação contra você pedindo 40 mil reais de indenização por danos morais, cumulada com uma obrigação de fazer, que é uma retratação pública. Então você precisa pedir desculpas pra ela publicamente pelo mal que você causou. Vamos entender esse mal. Em abril, quando eu tava no Espírito Santo ainda, pouquíssimo tempo atrás, eu tava postando vários conteúdos contando pra vocês, né, por que eu tava vindo pra São Paulo, o que tinha me trazido pra cá, fazendo um movimento que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que era sair do Espírito Santo. Eu
postei um vídeo de tour do meu apartamento. Vocês tinham muita curiosidade de ver como é que era o meu apartamento lá. E eu falei, poxa, agora que eu tô saindo daqui, deixa eu mostrar pras meninas como é que era a minha casa, né? E aí eu fiz esse vídeo de tour do meu apartamento, mostrando como é que era lá. E postei. Nesse vídeo, a Linda comentou o seguinte: com todo respeito à influenciadora e o seu trabalho aqui, é muito triste ver que o Espírito Santo não é valorizado em todas as suas atividades econômicas, como, por exemplo, a celulose, as siderúrgicas. Nós temos granito e temos não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para aquilo. O que tem a ver com tudo no meu apartamento? Ali, eu entendi que claramente ela estava tentando desqualificar o fato de eu ser uma capixaba que não valoriza o Espírito Santo por meio do meu trabalho, que é ser influenciadora e etc, etc. E muito embora eu não tenha um pingo de obrigação, pela força do meu trabalho, de levantar bandeiras do estado que eu vim, que eu tenho o maior orgulho do mundo, isso não condiz com o trabalho que eu fiz nos últimos 4 anos, que foi sempre falar. Sendo que o trabalho dela nem é... Gente, ela não é agente de viagem. Isso é qual o pior? Qual o pior? É isso, no final das contas é sobre... A pessoa mora num lugar. Ela pode... Se ela quiser, ela pode falar mal do lugar que ela mora. Se ela quiser, ela pode falar bem do lugar que ela mora. E por acaso, ela fala bem do lugar que ela mora. Ela gosta. Que ela tá super triste de ter que sair de lá e ir pra São Paulo e tudo mais. E aí as pessoas, elas acham que elas têm o direito de dizer, como ela, que nem fala sobre esse assunto é tangencial ao assunto dela, ela é influenciadora fitness, ela tem uma marca. Esse assunto é completamente tangencial ao universo dela, é do momento onde ela tá falando da vida dela, e a pessoa acha que tem o direito de falar, olha... Galera, preciso parar aqui rapidinho no lançamento do meu energético Nativa para falar da celulose do Espírito Santo. Falar muito do Espírito Santo, zoar quem morava em São Paulo, porque eu morava no melhor lugar do mundo, e olha só onde eu vim parar. Chamar as pessoas para irem para o Espírito Santo, conhecer tudo que tinha lá, criar conteúdo sobre o turismo da cidade, o Convento da Penha, as praias, as rotas que a gente tem em Pedra Azul. Passei os últimos 4 anos enaltecendo o Espírito Santo. E de repente uma pessoa vem desqualificar o meu trabalho e dizer que eu deveria ter falado e feito mais sobre o meu estado num vídeo de tour do meu apartamento, no meio de uma mudança e de uma casa revirada do avesso. Eu olhei para aquilo. Tu tá de sacanagem. E eu respondi exatamente isso pra ela. Minha filha, nos últimos 4 anos, se teve uma pessoa que, de graça, levantou a bola do Espírito Santo aqui, essa pessoa fui eu. Então essa... E as pessoas, elas têm uma coisa na internet que é o seguinte, elas comentam e acham que, primeiro, a pessoa não vai ver. Segundo, que a pessoa não vai ficar chateada. E terceiro, que a pessoa não tem o direito de responder. Que a pessoa simplesmente não tem o direito de falar, Mona, porque aí a pessoa, quando você responde, a pessoa se sente profundamente exposta. Você me expôs. Mona, quem se expôs foi você. Você que foi lá comentar, não foi eu que fui na tua casa e mexer teu dedo. E aí a pessoa ainda fica chateada da maneira como a pessoa escolhe se posicionar. Porra, tá enchendo o meu saco. Eu vou lá e falo, vai te fuder, você fica chateada? Essa pecha aí você já não vai me colocar. Segundo, o que isso tem a ver com o assunto do que eu tô falando, de quantos quartos que tinha na minha casa? O que eu entendi do que ela tava tentando fazer? Ela comentou num vídeo que não tinha nada a ver com o assunto, eu repito, o vídeo era sobre o tour do meu apartamento. Ela comentou que eu deveria ter valorizado e não valorizei e não falei da economia do meu estado. Eu respondi a ela dizendo que o governo do estado tentou me contratar 2 vezes para fazer uma publicidade de quase 100 mil reais cada uma, e eu recusei porque eu preferi fazer de graça, eu preferi falar de graça. Falei, não precisa não. Eu gosto tanto disso aqui que eu não quero envolver o meu trabalho com o governo. Eu quero poder falar do meu estado desembaraçado mesmo, eu gosto disso. Eu recusei trabalhos. Eu dei uma entrevista pro jornal porque a minha
O meu post foi o mais engajado de falar de uma das festas mais importantes que a gente tem no Brasil, que é a terceira maior festa religiosa do Brasil, que é a Festa da Penha, que é uma festa em comemoração à Nossa Senhora da Penha. Fui pro jornal... Tudo que eu podia movimentar do meu trabalho pra falar do Espírito Santo, eu falei. E eu entendi ali que ela devia estar frustrada com qualquer outra área da vida dela, e ela usou de um vídeo que não tinha nada a ver, de um assunto que não tinha nada a ver, pra... A Maria, coitada, ela chega aqui desesperada, fica... Pelo amor de Deus, acaba de gravar, querida, a gente tem trabalho pra fazer. E eu fico, não, eu tô gravando. Jogar sobre mim uma coisa que não era minha, pra começar a levantar um hatezinho ali. Eu, no meio de uma mudança, tendo visto minha avó chorar de saudade de mim no último final de semana que eu fui visitá-la, me despedindo de tudo aquilo que eu conhecia pra ir mergulhar num lugar totalmente novo. Eu já tava lidando com tantos sentimentos ali que não é problema de nenhum de vocês, e eu não despejo isso em ninguém, mas aquilo tava dentro de mim. E eu vi uma outra pessoa tentando jogar sobre mim um lixinho que não era meu. Eu falei, hahaha, que você não vai fazer, não? Ela continuou medindo força comigo nos comentários, continuou tentando me desqualificar, dizendo que só estava falando tecnicamente. E é sempre esse papinho. Não, eu tô falando... não é contra você, eu tô fazendo uma análise técnica. Uma análise técnica número 1, que ninguém pediu. Número 2, que não faz o menor sentido. E assim, read the room. Não é sobre isso o vídeo. E, de novo, eu tô aqui falando com uma pessoa exatamente sobre esse outro assunto, que a pessoa me mandou um comentário falando, porque se fosse eu, faria diferente. Então faça. Porque se não sei o que fosse meu, eu não ia fazer desse jeito. Então faça o seu. Enquanto for meu, eu fazer do meu jeito. Aí a pessoa fica chateada. Não, porque se fosse eu, não responderia desse jeito. Então responda você da maneira como você quer. Eu tenho problemas, você tem problemas, eu também tenho. A internet é um tal de... Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Então faça você. Porque a Natália é muito grossa, então crie você conteúdo e não seja grossa. Porque as pessoas, elas não entendem. A real é que elas olham o conteúdo dela e falam assim, você não deveria ser desse jeito. Às vezes é só você começar a acompanhar alguém que você queira. E que não seja desse jeito, menina, que loucura! Quem diria que existe aí essa liberdade na internet, que o TikTok ainda não tá te obrigando a assistir o conteúdo dela? Intelectualmente, sobre o que ela achava que deveria ser feito ou não ser feito. E eu falei, minha filha, fica quietinha pra lá, entendeu? Vai pra lá, eu não tenho nada com você aqui não. Gente, ela continuou e eu falei, então vamos lá. Peguei o story, botei o story aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês verem bem o Espírito Santo. Botei o story aqui. Falei, olha só. Olha o que ela tá comentando aqui, ó. Você quer me dar, você fala, hein? Você quer me dar, você fala. O você quer me dar, você fala virou processo. Fui chamada de sexista. Ela juntou um laudo psicológico de que com aquele story que eu fiz, ela ganhou 3 modelos de doença emocional, psicológica, psiquiátrica diferente, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tá tomando 2 modelos de remédio, porque eu a expus publicamente. Ela vem comentar publicamente na minha conta, eu rebato. Gente, paciência nenhuma, juro. A pessoa acha que o comentário dela não é a caixa de comentários é o quintal da casa dela. Que ali não é. Só é público depois que a pessoa vai lá e responde. É impressionante. E é impressionante também como a capacidade que as pessoas têm de desenvolver 1 milhão de transtornos mentais, né? De acabar com a saúde mental da pessoa ter um burnout por causa de que você, que foi lá encher o saco, recebeu uma resposta e de repente a sua vida desmoronou. Rebato, ela vem de novo, eu volto mais uma vez e só eu tô humilhando aqui. Só eu tô humilhando. Você também não tá tentando me desqualificar, não. Não tô entendendo. Depois que eu entendi do que... Mas é porque as pessoas, elas têm uma noção de que, assim, eu sou uma pobre camponesa, eu sou uma pessoinha, sou uma pessoa física. Esta pessoa é uma famosa influenciadora, é uma empresa. Então, ela não pode ter comentários porque ela vai jogar um caminhão em cima de mim. E às vezes, sim, é verdade. A gente também, quando a gente tem ali uma base de seguidores, a gente tem que ter ali uma responsabilidade com o que a gente faz. Mas isso não te dá carta branca de você falar o que você quiser. Porque antes da empresa tem um ser humano aqui atrás
que tá ali, ó, puta que nem você. Então as pessoas, elas confundem. Eu sou uma pobre camponesa que estou dando apenas a minha opinião e ela está me humilhando para milhares de seguidores. Não, amor. O que nós estávamos falando, fui eu caçar direct dessa menina. Falei, vamos entender aqui porque eu tenho que ter feito alguma coisa a mais, não é possível. No direct tem um comentário dela de 2024 me elogiando, eu agradeci, devolvi o elogio. Depois vem outro comentário dela, 2025, acho, falando que tava sentindo que eu ia mudar pra São Paulo muito em breve e tal. E a minha resposta pra ela foi, não, eu amo o Espírito Santo. Ou seja, eu nem passava pela minha cabeça nada disso. Conclusão, você quer me dar, você fala que era um sarcasmo. Virou um processo de 40 mil. Com direito a laudo psicológico, que eu não consegui até agora enxergar o nexo de causalidade do que eu fiz com os remédios que ela tá tomando, porque eu tô descobrindo... Ah, porque a pessoa tenta, né? Ela mete qualquer coisa. Ela mete qualquer coisa pra tentar, mas juiz não é trouxa, tá? Inclusive, que eu devo ser muito poderosa pra botar uma pessoa doente nesse nível. Com você quer me dar, você fala? Agora é isso. Depois de 6 anos tendo advogado, tem 4 anos que eu tô fora de lá, tem que voltar pro tribunal. Ai, gente, olha, haja paciência, viu? Eu não sei, eu acho que o resumo desse vídeo é o seguinte: a justiça tá aí pra todo mundo. Se quiser entrar, se você quiser entrar, pode entrar. Só que às vezes é aquele famoso, entrar na justiça qualquer um entra, mas ganhar já é outra questão. E às vezes você pode sair, não é nem só perdendo, você pode sair com prejuízo. Entendeu? Quer lutar pelos seus direitos? Lute. Mas às vezes o mais fácil é só você não se expor na internet, é só você não fazer comentário idiota na onde não deve, e é só você saber que não adianta você jogar a bola no play e depois quando começa a chutar a bola você fica, não, mas a bola é minha, eu vou subir com a bola. Às vezes não é assim que funciona. Né? E assim, outra coisa também, não é porque você discorda da maneira como uma pessoa que você tem que ficar enchendo a porra do saco pra pessoa deixar de ser daquela forma. Às vezes é só você conseguir e consumir outra pessoa. Não gosta da Natália? Ah, porque eu acho ela muito grossa, acho ela muito estúpida, acho ela muito não sei o quê. Mas, gente, o TikTok tem 400 milhões de outras pessoas pra vocês assistirem. Não sei se vocês já estão sabendo. Ainda não tá sendo obrigatório assistir a Natália. Ainda não tá sendo obrigatório assistir eu, ainda não tá sendo obrigatório assistir ela, nem ninguém. Não sei se vocês estão sabendo. Mas se não estão sabendo, agora estão sabendo.